Agora eu vou mostrar para você como funciona os filtros e as visualizações, porque conforme você for inserindo informações nessa tabela, ela vai crescer e ficar gigante, com muitas e muitas linhas. Aqui eu só estou com informações de teste e ela já está com 18 linhas. Então, na minha tabela pessoal, eu tenho mais de 500 registros, com todos os meus livros, mais os links e favoritos que da internet, principalmente, acabam ocupando bastante espaço. Então, para que essa tabela fique usável com o tempo, você vai querer filtrar as informações nela para visualizar e encontrar aquilo que você quer na hora que você quer. O Notion tem uma ferramenta de filtros bastante poderosa que permite você filtrar as informações da tabela. Só que ele é um pouquinho chatinho de configurar e você não quer fazer isso toda vez que você quer procurar alguma informação. Então é aí que a visualização entra em jogo, porque quando a gente cria uma visualização da tabela, todos os filtros que a gente configura ficam salvos dentro dessa visualização. Então vamos ver o que isso significa na prática. Eu tenho algumas visualizações padrão que eu criei aqui para você, que se você está usando o modelo que eu compartilhei na aula anterior, você já vai ter. Nós não vamos usar elas, inclusive nós vamos deletar. Não se preocupe, eu vou recriá-las, só que elas vão aparecer já com as propriedades novas que a gente criou, que é a barra de progresso, a completo, a data, enfim. Então a gente vai deletar essas visualizações, só cuidado para não deletar a visualização padrão de tudo, que é essa que a gente está mexendo. Agora, nós vamos criar a nossa primeira visualização para, vamos chamar de leituras. Vai ser do tipo tabela e vamos criar. Então aqui está a nossa visualização leituras. Só que o que aconteceu? Ficou tudo bagunçado, tá tudo fora de ordem, misturado e não tá mostrando pra gente somente as leituras. A gente tem que dizer pro Notion que o que a gente quer é filtrar somente aquilo que for livro, artigo ou e-book. Para isso, nós precisamos utilizar a função filter aqui no canto superior direito. Nós vamos clicar nela e vai mostrar a opção para adicionar um filtro e adicionar um filtro novamente. Agora ele vai criar uma regra de filtro. Isso é bastante parecido com criar regras para filtros de e-mail, caso você já tenha feito isso antes. Se não, eu vou te mostrar aqui passo a passo como fazer. Então, nós temos a nossa primeira regra, que vai filtrar tudo o que estiver na categoria que for igual a livro. Vai selecionar apenas o que for livro e esconder o resto. Agora nós vamos adicionar um novo filtro, adicionar filtro, em que a categoria for igual a artigo. Mas o que vai acontecer? Tudo desapareceu, porque ele está procurando, o que eu estou dizendo para ele fazer aqui é pesquisar tudo em que a categoria é igual a livro, and, que significa e, que a categoria for igual a artigo. Só que não dá para ser livro e artigo ao mesmo tempo. Então a gente tem que mudar o nosso e para ou, or. Então vai buscar tudo que a categoria é igual a livro ou que a categoria for igual ao artigo. E vamos adicionar um outro filtro ainda, uma outra regra, ou que a categoria seja igual a e-book. Assim nós temos tudo que for de ler junto. Perfeito? Só que as coisas ainda estão meio fora de ordem e misturadas aqui, como em andamento, concluído, pendente. Eu gosto de mostrar, ordenar as coisas por progresso, para as coisas em andamento aparecer no topo da lista. Para isso, a gente utiliza a função chamada sort, que aqui no Notion está aqui bem do lado do filtro. O sort funciona parecido. A gente vai adicionar um sort, uma ordenação, e vai selecionar por qual campo a gente quer ordenar. Se você quiser ordenar por ordem alfabética, por exemplo, é essa ordem aqui. Vai ordenar por título em ordem crescente. Se você quiser decrescente, você muda para descending.
Mas eu não quero ordenar por ordem alfabética, eu quero ordenar por ordem de progresso. Então, eu vou selecionar aqui o progresso. Assim, o que tiver em andamento vai aparecer primeiro, o que tiver pendente vai aparecer no meio e o que tiver concluído vai aparecer por último. E dentro do progresso, eu quero ainda ordenar pelo percentual que aquilo está completo, para as coisas mais completas, mais perto de estarem completas, aparecerem no topo. Para isso, eu vou adicionar uma ordenação utilizando o campo percentual completo de forma decrescente, assim os valores maiores vão aparecer no topo. Assim, as coisas mais perto de estarem concluídas aparecem por primeiro, para dar aquela motivação extra para a gente terminar elas. Ah, e uma outra ordenação que eu gosto de usar também é ordenar por categoria, para que depois, quando tiver várias coisas concluídas aqui para baixo, elas fiquem juntas. No livro fique junto com livro, artigo fique junto com artigo e e-book fique junto com e-book. E a gente pode também adicionar uma outra classificação, uma outra ordenação por classificação, de forma decrescente. Assim, aquilo que a gente classificou, aquilo que tiver completo e a gente classificou com mais estrelas, vai aparecer no topo. Essa é a ordenação que eu gosto de usar, porque eu acho que fica mais prático para visualizar as coisas do jeito que eu quero. Mas você pode criar isso de forma personalizada. Essa é só a minha recomendação. O legal dos filtros é que eles ficam salvos por visualização. Então você só faz essa configuração de filtros e ordenação uma vez e elas vão ficar salvos aqui dentro da visualização leituras. Isso significa que se eu voltar para a visualização padrão, vai voltar a me mostrar tudo aqui com as configurações que dá a visualização padrão. Mas se eu clicar em leituras, automaticamente vai me mostrar somente as leituras igual a gente configurou. Vamos configurar uma outra visualização aqui para fixar bem essa parte. Nós vamos duplicar a visualização leituras. Ele vai criar assim, com o nome Copy of Leituras. A gente vai renomear o Copy of Leituras para assistir. E aqui, ao invés de livros, a gente vai colocar tudo que dá para assistir. Para isso, a gente tem que mudar o filtro e para que a categoria, ao invés de livro, artigo e e-book, se transforme em filme, série ou vídeo. E tadá! Já vai estar automaticamente ordenado porque ele herdou as configurações de ordenação da visualização anterior. Então, a gente não precisa fazer de volta. Por isso que eu dupliquei. Fica super prático daí. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para ouvir os podcasts, na verdade, né? Então, a gente vai duplicar a visualização assistir. Vamos renomear para ouvir. E vamos mudar o filtro para que a categoria seja igual a podcast. E a gente não precisa dos outros dois filtros, então eu vou remover eles. Vai me mostrar tudo o que for de ouvir. Então a gente tem filtrado aqui, salvo, nessa visualização ouvir, somente aquilo que for de ouvir. Assim vai ficar mais fácil você navegar pelas suas tabelas. Você também pode criar visualizações personalizadas para gêneros ou para progressos. Por exemplo, nós podemos criar uma visualização. Deixa eu duplicar para não ter que criar a ordenação de volta. Duplicar. Sem classificação. Vamos filtrar tudo em que a classificação estiver vazia. Vai mostrar tudo o que não foi classificado ainda. Não importa a categoria, para a gente classificar.
Mas a gente quer esconder as coisas que estão pendentes, porque se as coisas estão pendentes, a gente não vai classificar elas ainda. Para isso, a gente cria um filtro em que o progresso não seja is not pendente. E aqui tem que ser uma regra do tipo E. Então, o que esse filtro está fazendo? Ele está pesquisando tudo em que onde a classificação é vazia e que o progresso não seja pendente. Então, vai mostrar tudo o que está pendente de classificação. Aqui para a gente classificar. E no momento que a gente qualifica, ele já sai dessa tabela. Mas a informação fica salva. Se você abrir a visualização padrão com tudo, vai ver aqui que o título da obra tá classificado, antes não estava. A última visualização que eu quero mostrar para você como fazer é a visualização de calendário, para planejar as suas leituras. Nós vamos utilizar o campo data para isso, então eu vou preencher mais algumas datas aqui para os registros que eu tenho. Digamos que o título da obra eu queira ler do dia 16 até o dia 20. Enquanto o Diário de Horrores é uma série que eu assisto às segunda-feiras. O podcast, digamos que tem episódios novos toda semana na quarta-feira. O meu livro, digamos que eu vou ler ele no final de semana. E Stranger Things eu estou esperando a data de estreia, que vai ser, digamos que em março. Aqui eu tenho alguns registros de coisas que eu assisti de filmes. Deixa eu pôr uma outra data aqui. Só para preencher um pouco mais a tabela e a gente vê o calendário. Agora vamos criar uma visualização de calendário para tudo isso aí. Vamos add a view, dar o nome de calendário e selecionar a opção calendar, que significa calendário. Vamos clicar em create e agora vai mostrar as suas informações num formato de calendário para você ver quando você pode ler determinados livros. Por exemplo, o Morro dos Ventos Vivantes, eu li do dia 12 até hoje que eu terminei. E daí, no final de semana, eu vou ler Entre a Realidade e a Ficção. Então, não dá para começar o título da obra no domingo mesmo. Então, não dá para começar o título da obra no mesmo dia que Entre a Realidade e a Ficção. Então, eu vou clicar e arrastar o título da obra para o próximo dia, que é segunda-feira. Assim como, puxa, não vai dar para ler e assistir e ouvir o podcast no mesmo dia. Então, eu vou mudar para ouvir o podcast na sexta-feira, que eu vou estar mais tranquila. E digamos que eu queira incluir aqui um filme que eu estava pensando em assistir. Eu clico no maisinho e você pode inserir por aqui. Filme tal. Vamos dizer que está na Netflix. Filme. Data já veio preenchido dia 26, que foi a data que eu cliquei. Você pode escolher o gênero do filme aqui. Você pode colocar o link do filme na Netflix aqui, para quando você estiver pronta para assistir, só clicar. Progresso pendente. Total 0. E aqui você pode escrever algumas observações. Por exemplo, a Ju me indicou este filme. Ou este filme é sobre... E depois que você assistiu, você pode escrever suas observações. Como observações, resenha, pode colocar tudo aqui. Então, vamos voltar para a nossa visualização padrão.
E todas as alterações que a gente faz em uma visualização salvam automaticamente na outra. Então, por exemplo, o filme tal que eu inseri lá no calendário agora faz parte da tabela aqui. E se eu clicar nele, vai mostrar as mesmas anotações que eu fiz. Fica tudo automaticamente interligado, sincronizado. Outra ideia legal para você não perder em que episódio você tá de um seriado é você, por exemplo, Stranger Things. Eu vou abrir a página do Stranger Things. Eu posso criar aqui Eu posso vir aqui e criar um título com o nome da temporada e criar uma to-do list para os episódios. Episódio 1. Aí você pode duplicar esse bloco, você pode selecionar esse bloco e duplicar ele apertando Ctrl D. Então, quando ele tiver selecionado assim a linha toda, você aperta Ctrl D, ele vai criar vários. Aí você só tem o trabalho de mudar a numeração. Digamos que tenha 10 episódios. Assim você mantém o controle de quais você assistiu e aonde você parou. Você pode colocar, se você for muito dedicado, você pode colocar o nome do episódio. E usar esse espaço para escrever observações, se você gostou, se é um episódio favorito, se você aprendeu algo, com quem você estava quando assistiu. Enfim, especialmente para filmes, eu acho que fica bem legal fazer essas observações e acompanhar com o tempo, relembrar com a data, o que você estava assistindo, o que você sentia, o que você gostou. Então, se você gosta dessas coisas, você pode manter todo o registro disso aqui. Página inicial, só pra gente encerrar, demonstrei para vocês tudo que eu fiz para incrementar a nossa página Ler, Revisar e transformar ela num super gerenciador de coisas para ler, revisar, salvar para depois. Espero que você tenha gostado. Me deixa aqui nos comentários se você teve alguma dúvida ou conseguiu fazer todas as alterações. Até a próxima!